Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos de fé. Continuando a série Perguntas e Respostas, vou responder 2 perguntas nesse vídeo aqui. Na verdade, são 3, né? São 2 perguntas da irmã Sara Barros e uma do irmão João Silva. Bom, o irmãozinho João pergunta relacionada a Umbanda. Ele pergunta o que leva um espírito a trabalhar em determinada falange dentro da corrente e como ele recebe o nome, por exemplo, né? Por que um espírito recebe o nome Tranca-Rua, porque outro recebe o nome de Caveira? Falando dos Exus, essa citação dele na pergunta nossa lá. Então vamos lá, né? É bem simples compreender quando a gente olha para a nossa hierarquia de trabalho terrena. Existem as funções, as divisões e as hierarquias para que se flua a produção de qualquer produto. Assim também é na espiritualidade, né? Na verdade, a hierarquia espiritual, ela é até muito mais funcional que a hierarquia terrena. Então, assim, um espírito ascensionado, ele pode ser designado para uma função de trabalhar mais na linha das almas, por exemplo. Então, ele será um espírito que vai receber um nome das almas, porque ele vai trabalhar diretamente com almas. Como, por exemplo, já que ele mencionou, está mencionando Exus, o Exu seu Tranca-Rua das almas, porque existe o Exu Tranca-Rua da encruza, né, que ele vai trabalhar no caminho. E o das almas vai trabalhar com os espíritos, com as almas, né? Então, cada entidade recebe seu nome de acordo com a função que ele vai desenvolver dentro da corrente fraterna, dentro da gira de Umbanda. É simples assim. Agora, existe uma outra questão um pouco mais complexa, que as pessoas costumam nos perguntar, até não aconteceu de estar aqui no canal, mas tem relação com a pergunta do João, né? Eu recebo um determinado Exu chamado Tranca-Rua. O meu irmão Pedro Tranca-Rua, o meu irmão Paulo Tranca-Rua. É o mesmo espírito? Eu digo para você que não. É o espírito da mesma falange, que trabalha na função de Tranca-Rua, que vai ser ou na encruza no caminho ou nas almas diretamente com os espíritos, vocês entenderam? Então, assim, a mesma entidade, ela não desce em outros médiuns, ela própria. Cada terreiro tem a sua identidade, que forma aquilo que nós chamamos de egrégora, né? Que é o conjunto dos espíritos que trabalham com os encarnados para os encarnados daquele local, daquele ponto, daquele firmamento. Então, assim, não é a mesma entidade de um mesmo espírito, que embora atenda pelo mesmo nome de um terreiro e de outro, ou até mesmo dentro do próprio terreiro. Tá ok, pessoal? E agora eu vou passar para a pergunta da Sara Barros. A pergunta dela já não é relacionada a Umbanda, é relacionada ao contexto espiritual, né? Um contexto mais abrangente. Ela pergunta qual que é a visão espírita acerca do assunto doação de órgãos e cremação. Então também vou procurar ser bem sucinta para responder, tá? Tudo que existe entre os mundos, terreno ou não terreno, vou falar entre os mundos, entre o céu e a terra, porque nós temos um contato extraterreno ao longo do período de sono, né? A gente não vive só as coisas da matéria, principalmente nós que somos médiuns, né? Tudo que existe tem permissão divina, tudo. Inclusive as coisas ruins, elas também têm a permissão divina, porque muitas vezes o ruim é a ferramenta de se fazer acontecer o bem, tá? Então a doação de órgãos é permitida sim no espiritismo, a cremação é permitida sim no espiritismo, mas existem regras, né? A regra de 72 horas, por exemplo, após o falecimento. É importante que os órgãos sejam retirados do corpo físico, né, já sem vida, com o prazo mínimo de 72 horas. Porque o que acontece? Então, somente cremação. Acontece que muitas vezes alguns irmãos são muito apegados à matéria e tem aqueles que nem querem partir. E eles não sabem trabalhar esse apego. E na hora da morte, eles também não têm muita informação sobre isso
e eles ficam apegados ao próprio corpo físico. Então, qualquer ação dentro desse espaço mínimo de tempo, anterior a 72 horas, pode fazer com que o espírito sinta. Ele pode sentir as dores da retirada dos órgãos, ele pode sentir as dores das queimaduras das chamas. Então, é importante sobre isso, aguardar o prazo de 72 horas. A respeito de o meu órgão ser doado a uma outra pessoa e a outra pessoa continuar viva, por que o meu órgão foi para aquela determinada pessoa e deu certo? Porque existe uma fila e de repente o meu órgão vai parar ali naquela pessoa, chega a vez daquela pessoa de receber o meu órgão. Tudo isso também, irmãos, tem uma relação direta com as vidas passadas, uma relação direta com o karma. Às vezes, em algum momento lá da minha existência terrena, eu promovi um acidente onde a pessoa perdeu órgãos, perdeu membros, e na atual vida eu estou, após o meu desencarne, após o cumprimento do meu karma terreno, eu estou devolvendo àquela pessoa aquilo que eu provoquei a perda. Então, tudo existe uma lógica espiritual por trás disso, né? A cremação, na visão espírita, com relação às encarnações, já tem algo um pouquinho mais profundo. Eu falei, o recebimento dos órgãos é a questão do devolver os órgãos perdidos, né? E a cremação já tem raízes um pouco mais profundas. Quando você crema o corpo, ele volta ao pó, que é um princípio bíblico, inclusive, né? Que do pó nós viemos e ao pó voltaremos. É bem exatamente assim, né? Nós viemos do pó. Existe toda uma arquitetura e uma tecnologia espiritual para a fabricação de um novo corpo físico, para ser o hospedeiro do teu espírito, e é realmente do pó. E é uma questão que vai longe, sabe, irmãos? Porque assim, sempre é pego um resquício de DNA do seu corpo em desintegração atual para fazer o seu corpo futuro. E quando você crema, você não tem isso, né? O seu DNA é queimado, você não consegue mais extrair o DNA na cremação. Então, o novo ser, ele vai ter a fabricação do seu novo corpo diante da tecnologia espiritual, né? Lá de, vamos dizer assim, criação do novo corpo físico, vai ser tirado da Terra. E aí, quando esse material genético é tirado da Terra, precisa de um modelo de corpo. E muitas vezes é tirado de um DNA de um animal da natureza ali presente. E é até algo para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? O homem veio do macaco, o homem veio de Adão e Eva. Então, na visão espiritual e na visão física quântica, eu gosto, eu aceito como verdade, porque eu já disse aqui que nós não estamos aqui para questionar o que é certo e o que é errado, né? Cada um tem a sua afinidade e acredita naquilo que lhe convém. Então eu acredito mesmo que o homem, ele possa ser criado por Deus com certeza, mas ele veio do macaco sim. E aí eu também já me perguntaram, e até eu mesmo antigamente, se o homem veio do macaco, porque o macaco ainda não é extinto, né? Se ele é a evolução do macaco. Aí entra um gancho nessa questão dessa cremação aqui, tá? Então, o meu corpo físico anterior foi cremado e não sobrou DNA para em modelo espiritual ser criado um novo corpo para mim. Eu voltei ao pó. Então, esse meu pó, ele vai ser adicionado ao DNA, por exemplo, de um macaco. Por isso que existem pessoas que têm cara de macaco, né? Brincando, mas falando a verdade, tem pessoas que são muito parecidas com animais, justamente porque o animal foi a matriz. Para você entender um pouquinho, é como se nós fôssemos hoje trazer de volta um mamute, né? Nós conseguimos extrair um mamute lá das geleiras, como que nós vamos trazer um mamute de volta? Tem outro mamute para gerar um novo mamute? Não tem. Para eu conseguir formar o embrião do mamute, eu vou precisar de um hospedeiro, de uma mãe, de uma barriga. E o animal mais próximo seria o elefante. Então a gente pegaria um elefante para formar um novo mamute. É mais ou menos isso. Então, quando o meu corpo físico é cremado, eu retorno ao pó,
o meu pó é adicionado a um princípio genético de um animal da natureza que também retorna ao pó por desintegração. Este é o ciclo da vida, dentro da roda das encarnações. Espero ter conseguido responder sua pergunta, Sara. E só para fechar então, eu vou afirmar que a doação de órgãos ela é permitida, consentida e faz parte do princípio karmático dentro da visão espírita, e a cremação também, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço grande e até o próximo Pergunta e Resposta do nosso canal Luz e Lucidez. Se você gostou do vídeo, clica lá no sininho, ajuda a fortalecer o nosso canal, se inscreva, recomende para os amigos e até mais!